VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso Técnico em Logística, Saúde e Segurança. Entender os acidentes de trabalho sob os aspectos legais e prevencionistas. Olá, estudante. Daniel Stanford. Descrição: ele está em pé, à esquerda da tela, é branco, cabelo curto, preto, olhos castanhos. Usa óculos, alargador na orelha direita, veste camisa manga longa, branca, usa crachá. Descrição do ambiente: ao fundo da tela, parede branca com banner, em destaque a frase Gerenciamento da Rotina, GIF. Descrição de Sandoval Loureiro. Ele está em pé, à direita da tela, é branco, calvo, olhos castanhos. Usa óculos, veste camisa azul escuro, manga curta, usa crachá e relógio no braço esquerdo. Hoje a gente vai abordar a disciplina Saúde e Segurança, no âmbito logístico. Hoje a gente trouxe como convidado especial um técnico especialista na questão da saúde e segurança, que vai abordar algumas questões que a gente vai conversar agora e vai colocar, que é o Sandoval Loureiro. Eu vou deixar que ele fale um pouco sobre a questão da saúde e segurança. Dentro do setor logístico, hoje SSMA é uma realidade por ser uma exigência dos contratantes com relação à saúde e segurança dos funcionários deles e dos nossos. Cada um tem a sua responsabilidade, e dentro dessa responsabilidade a exigência de se ter saúde e segurança dentro do trabalho como finalidade uma qualidade de vida melhor. Porque hoje a palavra principal hoje é qualidade de vida. Sim. Então, quando a gente coloca o trabalhador com o mínimo de qualidade de vida e se sentindo seguro, ele vai produzir muito mais. E essa é que é a ideia da segurança do trabalho, ou de uma política de SSMA dentro das empresas de logística, trazendo para que colocando o trabalhador como em primeiro plano relacionado à segurança. E, Sandoval, quando você fala dessa questão da qualidade de vida, bate muito num questionamento que a gente aborda na própria competência. Na tua expertise, o que você acredita que seja como importante? Qual a importância dessa questão da política de prevenção de acidente? Hoje o que a gente tem de mais importante é colocar a ideia na cabeça do trabalhador de que ele tem que vir trabalhar e dentro dessa condição de segurança que ele volte para casa. Que ele volte para casa e que ele tenha saúde e segurança para voltar para casa e ter a família dele ali como parte do processo de qualidade de vida. Não só aquela coisa do ir trabalhar, ganhar o seu salário e prover à família uma boa qualidade de vida, mas que ele seja parte desse processo também, que tenha também qualidade de vida. Sim. Junto com a família, não para a família. Porque hoje a gente pensa basicamente nisso, dar qualidade de vida para o trabalhador para que ele consiga partilhar isso com a família dele. E essa é que é a ideia do processo de SSMA. E quando a gente coloca isso como prevenção de acidentes, o acidente, quando ele ocorre, dá problema para todo mundo. Causa problemas para todos. Inclusive para o trabalhador e para a família do trabalhador, que é quem sofre mais. Sim. Quando a gente fala na questão da qualidade de vida, e você pontuou muito bem essa questão da importância, existem alguns aspectos que seriam considerados legais. Isso. O que você poderia abordar para a gente, assim, apresentar para a gente como essa questão legal? Para legalmente falando, o acidente de trabalho está lá na lei previdenciária. Sim. Lei 8213 de 1991, artigo 19, que diz que é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. Causando lesão corporal ou perturbação funcional, e aí colocou aquele pessoal que se sente prejudicado psicologicamente por conta do serviço. E aí causando perda, redução, morte do trabalhador, que aí ele perdendo isso, ele vai diminuir a renda, ele vai ter uma série de problemas dentro dessa condição.
Mas aí a gente tem outra condição, principalmente no âmbito civil e criminal, quando diz que lá no Código Civil, no artigo 186, diz que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar danos a outrem, ainda que meramente imoral, comete ato ilícito. Então, o que seria o ato ilícito? Seria crime, quando nós, na condição de gestores da segurança e da saúde do trabalhador, negligenciamos uma situação de risco, como excesso de velocidade continuado, avanço de sinal, não utilização de cinto de segurança, e aí coloca todos num problema penal, que aí é punível com outras situações. Uma das questões que a gente coloca e aborda como o próprio estudante vai perceber no material em competência, vai entender sobre a questão da lesão, como o senhor mesmo colocou, da lesão corporal e da perturbação funcional. Existe hoje algum caso específico, você entende como caso específico essa questão da perturbação funcional? A gente tem acompanhado aí na mídia que existe sim uma preocupação muito grande nessa abordagem exatamente do SSMA. Você tem alguma coisa para falar? Em 2010, essa condição do afastamento por estresse ocupacional foi considerado como acidente de trabalho, porque era uma condição ruim para o trabalhador. Isso era muito mais voltado para o setor de telemarketing, mas aí se percebeu que outras atividades ou outros ramos de atividade que trabalhavam sob estresse de pressa em fazer, de ter que fazer a atividade, e aí gerou esse tipo de problema também para o pessoal de logística. Sim. Porque o pessoal de logística ele tem o transporte e a entrega como ponto principal. A premissa do tempo. Né? É a premissa do tempo. Você sair para fazer uma entrega e você tem um tempo exato para fazer aquela entrega. Isso. E aí você tem o esforço excessivo para fazer e a cobrança pela ocorrência realizada. Sim. E aí nem sempre funciona, porque você tem outras condicionantes ao redor que atrapalham a finalização. E aí o estresse ocupacional começa daí. E aí essa atividade onde você tem muito estresse, muita pressa por fazer e tem tempo, acaba gerando uma atividade penosa, de acordo com a lei. Sandoval, você deixou bem claro para a gente como é que seria essa questão do ponto de vista legal, né, para a questão da saúde e segurança. Mas eu queria ver agora contigo uma particularidade. Como é que faz esse processo de implementação da segurança, né, da saúde e da segurança no meio ambiente, né, o conhecido SSMA? A implementação de qualquer tipo de programa ou de qualquer tipo de ação voltado à segurança coloca o trabalhador naquela defensiva, porque quando se fala em segurança, se fala em coisa ruim. Sim. A ideia é essa, eu vou perder tempo, vou me atrasar, a ideia basicamente é essa. Só que você tem, na implementação de um processo de segurança, a colocação de dispositivos ou equipamentos que vão colocar o trabalhador numa posição mais confortável para fazer a atividade. Sim. A colocação de uma bota com uma biqueira de aço, a colocação ou um fardamento de melhor qualidade que vai fazer com que ele entre num baú refrigerado de forma mais confortável. Então, ele cumprir a legislação, a lei do motorista, que diz que ele tem que dirigir tantas horas e descansar tanto tempo também dentro desse processo de entrega. Então você cumprir o horário de trabalho, né? E ninguém entende isso como saúde e segurança. Entende isso como jornada de trabalho, como qualquer coisa, menos como saúde e segurança. Porque tudo que leva o trabalhador a ter uma qualidade de vida, a ter uma condição melhor de trabalho, é voltado ao SSMA, que é o programa que a gente implementa para que a coisa funcione melhor. Quando a gente fala dessas implementações, a gente consegue perceber também que tem muito a ver com a questão de algumas particularidades, algumas consequências em relação a essa prevenção.
tanto do lado do empregado como do empregador, como é visto isso, né, nessa questão? Muita dessas consequências que se passa são os acidentes que ocorrem ou as probabilidades de acidente que ocorrem, porque hoje os nossos contratantes, como estão muito envolvidos nessa condição de SSMA e prevenção de acidente de trabalho, porque no final das contas, dentro de um processo trabalhista, todos entram como envolvidos, né? Contratados e contratantes, então todos entram como envolvidos. Então os contratantes hoje, eles se preparam muito mais nessa condição, eles exigem muito mais de nós, né? Hoje a MJS é uma empresa que é exigida com relação ao SSMA, que a gente cumpra as ações de SSMA que são implementadas para que os acidentes não ocorram. E como é que a gente faz isso? Dentro das ações, a gente diz ao trabalhador que ele não pode exceder velocidade. Um exemplo. Então, o excesso de velocidade está na legislação de trânsito. Sim. O CTB ele aceita isso como uma infração de trânsito. E aí o que é que a gente passa para o trabalhador? Que além da infração de trânsito, essa infração de trânsito ela pode se transformar num crime de trânsito. Como é que se transforma num crime de trânsito? Quando o excesso de velocidade mata alguém. E aí ele deixa de ser infração de trânsito, passa a ser crime de trânsito. Então ele sai do CTB e passa para o Código Penal. Então você tem uma variação de situações que o trabalhador da logística, o trabalhador que sai para fazer a entrega, ou aquela pessoa que coordena essas entregas, tem que ficar de olho. Porque a partir do momento que monitoramento, o coordenador logístico, sim, vejo que o trabalhador, que aquele funcionário que vai fazer a entrega, ele está excedendo velocidade continuamente, eu acabo sendo conivente com a situação. Entendi. E na hora que ocorreu o acidente, eu acabo entrando naquele artigo 186 do Código Civil, que ou ação ou omissão na situação. Sandoval, eu queria agradecer a participação, né? Acredito que o estudante ele agora tem uma noção mais técnica, mais prática do conhecimento que a gente adquiriu aqui hoje na entrevista. De antemão, não só agradecer, mas espero que tenhamos mais oportunidades de poder, né, dividir outros conhecimentos com os estudantes e, é claro, com o profissional com um teor de conhecimento como o Sandoval. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? A MJS agradece por participar de um projeto que pode até colocar mais profissionais no mercado, porque muita gente passa a não pensar em logística da forma correta, porque logística não é só entregar as coisas, né? Logística é muito mais do que isso, acaba se tornando uma família de entregas, né? Você conhece muita gente, você se comunica com várias pessoas e aí você tem várias experiências diferentes dentro desse processo. Então, logística funciona. Sim. Funciona. E quando se alia a saúde e segurança do trabalho, você torna uma atividade imbatível. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado você. Ainda na competência 1, a gente vai abordar um tema específico, né, que a gente trouxe, né, na competência, que chama custo. E o convidado hoje, agora, é o Marconi Silva. Descrição de Marconi Silva. Ele está em pé, à direita da tela, é negro, cabelo curto, preto, olhos castanhos. Veste camisa preta, manga curta, usa crachá e relógio no braço esquerdo. O gestor da empresa, que vai abordar sobre questões do custo em acidente. O maior custo que é mais relevante numa questão de acidente é o custo da vida, né? Isso aí não tem preço. E, dito isso aí, eu acho que as coisas que a gente tem implantado aqui na empresa têm trazido um custo, uma recuperação financeira para nós, que a partir do momento que nós cuidamos da vida do condutor, do colaborador, estamos reduzindo alguns índices aqui relacionados a combustíveis, a pneus. Temos um programa chamado Telemetria implantado aqui na empresa, onde nossos gestores, nossos motoristas são monitorados em tempo integral,
quando excedem velocidade no mesmo ato a gente está sabendo. E com essa questão do controle de quilometragem, nós reduzimos o custo aqui de combustível, só no combustível, em torno de 10%, na ordem de 10%. Sem falar outros custos que conseguimos amenizar, que é pneu, manutenção. E por trás de tudo isso está a segurança. É uma coisa que nós estamos prezando, é o que nós temos mais enfatizado aqui na empresa, é a questão de segurança. É duro, porque é uma mudança de cultura que temos que fazer junto à nossa equipe, né? Até porque as pessoas não estão preparadas para seguir as normas. E nós percebemos isso no nosso trânsito. Como nosso transporte é rodoviário, vivemos na maioria do nosso tempo nas rodovias e passando por situações cada hora mais bruscas. E é uma questão muito árdua, mas que vale muito a pena. Quero agradecer a sua participação em trazer essas pontualidades que é extremamente importante vindo, né, do gestor da empresa. E muito obrigado, né, pela oportunidade de estar aqui e a gente poder discutir um pouco sobre a questão da segurança do trabalho no âmbito logístico. Muito obrigado. Eu que agradeço essa visita de vocês e espero ter ajudado nessa participação, nesse tópico segurança. Obrigado. Olá, estudante. Ainda na competência 1, temos agora um outro convidado que vai abordar alguns temas também importantes que vamos estudar na nossa competência. Descrição de Caio Roberto. Ele está em pé, à direita da tela, é negro, cabelo curto, preto, olhos castanhos. Usa óculos, veste camisa azul escuro, manga curta, usa crachá, relógio no braço esquerdo e pulseira no direito. Estou aqui agora com o técnico também, o Caio Roberto, e ele vai falar um pouco, né, sobre a questão de acidente e saúde, né, na perspectiva da logística. Caio, obrigado pela oportunidade. Eu queria ver contigo, na verdade, qual é a importância de treinar e conscientizar os funcionários nessa questão do acidente de trabalho. Daniel, obrigado pela oportunidade, primeiramente. A grande importância da gente fazer um pré-treinamento e um treinamento dentro do contexto de logística é realmente evitar os acidentes. Nós trabalhamos com 40 veículos hoje na operação, são 80 funcionários, todos eles são treinados. A gente tem atas, é importante dizer isso, a gente tem atas que comprovam o treinamento das pessoas. Reforçamos esses treinamentos nos momentos de SMA, que são Saúde, Segurança e Meio Ambiente, que a empresa implantou isso. E aí, assim, cara, quando você sai treinado, sai já destrinchado para a sua rota, para o seu dia a dia, você tem uma percepção de risco muito maior do que pode acontecer. Então, a grande importância é realmente treinar, antecipar e realmente fazer, certo? Evitar o acidente, antever com que aconteça, é isso daí, tá? Então, assim, pelo que tu entende, ou pelo que você tem participado dentro da empresa, com essa relação da prevenção, como seria esse pensamento, né? Quem deve, então, tomar essa iniciativa? Quem deve ter essa atenção para as questões dos acidentes de trabalho? É o empregado? É o empregador? São os dois? Quem é que realmente tem que tem que ter essa iniciativa nesse processo? Sobre a iniciativa do processo, eu acredito que seja unilateral. O empregador constrói um treinamento e o empregado aceita aquele treinamento. Então, hoje trabalhamos com a telemetria, é um sistema único, onde ele mostra a velocidade, onde ele mostra a sanção de freada brusca, sanção de banguela. Todo esse treinamento foi dado. O empregador conseguiu a ferramenta, a tecnologia, fornecemos o treinamento a nossos colaboradores. E aí tem um dado muito legal para falar aqui, que é o seguinte: eu, no começo do ano, em maio, eu instalei essa telemetria e aí eu tinha 7.000 ações de velocidade acima da média. A gente trabalha com 80%, com 80 km, certo? E aí dessas 7.000, depois dos treinamentos, depois de muita assistência, depois do funcionário trazer isso para dentro dele, a minha meta é sempre 0, porque acidente não tem meta para acidente, a meta de acidente é 0, tá? E aí hoje a gente está com um mês, está com 3 evidências só. Então, o empregador ele traz esse treinamento e o funcionário aceita. É unilateral. Quando eu te treino, quando eu te mostro como deve ser feito e quando você tem boa aceitação em fazê-lo, a coisa segue e toma um ótimo rumo.
A necessidade de um transporte seguro, então, como você tem pontuado nessa questão, é primordial. O que tu poderia falar, na verdade, nessa questão de necessidade em pontuar um transporte seguro? Cara, primeiro que o transporte seguro, ele salva vidas, né? O transporte seguro, hoje, ele evita acidentes, ele salva vidas, ele deixa com que você vá para sua rota e volte para sua família. É uma coisa que eu aprendi. Todo carreteiro, todo caminhoneiro, todo estudante, profissional, ele sai de casa com um carro, com uma moto, com uma bicicleta que seja, e ele vai, mas ele tem alguém esperando pela sua volta, pelo seu retorno. Então, o transporte seguro é isso, é te dar a possibilidade de ir e de voltar para casa, salvando vidas, com percepção de risco. Você pode até não ter a percepção de que você está fazendo muito, mas para outras pessoas, quando simplesmente você liga uma seta, quando simplesmente você evita uma freada brusca, você pode estar salvando a vida do coleguinha do lado. Então, o transporte seguro é realmente salvar vidas, é redução de custo, falando de patrimônio da empresa, e é um benefício a que todos os brasileiros devem se habituar. Vocês conseguem perceber a importância que é a temática da saúde e da segurança? Pois bem, não só no conhecimento técnico que a gente tem nos e-books, mas eu te peço, estudante, que você sempre esteja atento às videoaulas, mas ao e-book. Boa parte das informações que a gente precisa estão lá. Então, por isso eu convido você a visitar sempre os fóruns e fazer as atividades. Caio, quero te agradecer de antemão a oportunidade. A empresa tem aberto essa situação para a gente, que é muito importante, porque o aluno tem essa dificuldade de entender como funciona no dia a dia, como é no mercado. E vocês abriram com maestria a oportunidade da gente aprender um pouco sobre e entender um pouco como funciona a saúde e segurança. Obrigado mais uma vez e eu que agradeço. Até uma próxima. As portas estão abertas aí, pessoal. E quando precisarem, a gente está aqui para atender vocês. Obrigado. Agradeço. Som direto. Ronaldo Santos. Imagens. Ronaldo Santos. Audiodescrição. Jonara Medeiros Siqueira. Edição. Danilo Albuquerque. Professor autor. Daniel Stanford. Entrevistado. Sandoval Loureiro. Marcone Silva. Caio Roberto. Design educacional. Deisiane Gomes Vazante. Coordenação do curso. Eliane Barbosa. Coordenação executiva. George Bento Catunda. Renata Marques de Otero. Coordenação geral. Maria de Araújo Medeiros Souza. Maria de Lourdes Cordeiro Marques. Videoaula produzida em novembro de 2019. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.